aulas. Bom, então vamos começar aqui a falar sobre número de Knox. Mas antes de falar sobre o número de Knox, né, a gente tem que lembrar que Knox ele faz parte da eletroquímica. O que é eletroquímica? Eletroquímica é a parte da química que estuda a transformação da energia química em energia elétrica e vice-versa, né? Que é o fenômeno que a gente tem, né, que ocorre na pilhas, baterias, em eletrodos, né, que são as reações de oxirredução. Vimos também que nas reações de oxirredução nós temos o redutor e o oxidante. O oxidante é toda a substância que perde elétrons. E o redutor é aquela substância que ganha elétrons, né? Então a gente tem, para vocês entenderem, para começarem, né, eu entrar aqui no número de Knox, tá ok? Então vocês sempre precisam entender, o redutor é aquele que, no caso, ganha elétrons, e o oxidante é aquele que perde elétrons, tá? Então, prazer aqui, número de Knox. Como vamos calcular o número de Knox? Bom, a gente tem uma regrinha básica, tá? Nós temos aqui, né, eu coloquei uma substância para vocês aqui, que é o ácido sulfúrico, tá? H2SO4. Bom, o ácido sulfúrico eu tenho o oxigênio, enxofre e o hidrogênio. Pela regra básica, né, do número de Knox, tá? Nós temos aqui o hidrogênio, que é sempre mais 1. Em algumas exceções, o hidrogênio será menos 1, quando ele for hidreto, tá? Quando ele tiver com uma substância metálica, ele se forma o hidreto, então ele seria menos 1, ele seria negativo. O oxigênio, sempre menos 2. Mas por que menos 2? O oxigênio, lembrando lá na tabela periódica no primeiro ano, que o oxigênio é da família 16. Ele sendo da família 16, tá? Ele tem 6 elétrons na última camada. Para ficar com 8, ele precisa de 2. Então, ele precisa receber 2 elétrons. Então, ele é menos 2. Em que caso que o oxigênio seria diferente de menos 2? Quando ele é um peróxido, quando ele é uma água oxigenada, tá? E em outro caso também ele seria menos meio, tá? E são casos aí que a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, tá ok? Bom, e aí a gente tem que ver também que temos outros detalhes básicos, além do hidrogênio e oxigênio. Bom, todo metal, tá? Metal alcalino e metal alcalino terroso, que é a família 1 e família 2, os NOx são invariáveis, não mudam. Então, vamos lá. Os NOx, tá? Da família 1, como lítio, sódio, potássio, frâncio, tá? Então, esses NOx é mais 1. Juntamente com a prata, tá? A prata também NOx mais 1. Família 2, bário, cálcio, berílio, magnésio, tá? E juntamente com o zinco, tá? São NOx mais 2. E o alumínio é o NOx mais 3, tá? Então, esses NOx vocês deverão ter em mente, tá ok? E os outros metais, tá? Os outros metais, os NOx deles variam, tá? Nós chamamos de NOx variáveis, tá? Podem ser uma hora mais 2, outra mais 3, o manganês pode ser mais 2, mais 3, mais 4, mais 6, dependendo, né, da situação, tá ok? Então, aqui, aproveitando esse exemplo aqui, tá? Dessa substância, tá? H2SO4, tá? Então,
nós vemos aqui que nós temos 2 hidrogênios, 4 oxigênio e nenhum enxofre, tá? Aliás, nenhum não, um enxofre, tá? Desculpa aí. Bom, como é que eu vou calcular o número de NOx? Então, eu já sei o NOx do hidrogênio, já sei o NOx do oxigênio, mas eu não sei o NOx do enxofre. Então, é esse que eu vou calcular. Então, quantos hidrogênios eu tenho? 2 hidrogênios. Sendo que o valor do NOx do hidrogênio é mais 1. E do oxigênio, menos 2. Só que eu tenho quantos oxigênio? 4. Então, vamos calcular. Então, 2 vezes 1, tá? 1 significa o NOx do hidrogênio, tá? 2, por que eu estou multiplicando 2 vezes 1? Porque são 2 hidrogênios. Então, 2 vezes 1, 2. Mais X. E aqui, olha aqui, ó, o 4. 4 oxigênios, sendo que o NOx do hidrogênio do oxigênio é menos 2. Então, 4 vezes menos 2, menos 8, tudo igual a 0, tá? Neste caso aqui é igual a 0 porque é uma substância, vamos dizer que é uma substância molecular, tá? Então, o NOx é igual a 0, beleza? Então, resolvendo a equação, passando tudo o que é x para um lado e que não é para o outro. Então, x é igual a 8 menos 2, que é igual a mais 6. Tem que se colocar, tá, o mais 6, para dizer que, no caso, ele está perdendo 6 elétrons, tá? Então, tem que colocar o mais 6. Outro exemplo que eu coloquei aqui seria cromo, né? CrO3. Já sabido que o NOx do hidrogênio é menos 2 e que eu tenho 3 oxigênios aqui e apenas um cromo, tá? Então, eu quero calcular o quê? O NOx do cromo. Então, seria X, que eu não sei, menos. Como eu tenho 3 oxigênios e eu já sei o NOx dele, que é menos 2, então 3 vezes menos 2 é menos 6 igual a 0. Passando para o outro lado, x é igual a mais 6, tá? Então, lembrando que essas substâncias são substâncias moleculares. Então, tudo isso é igual a 0.